Olá meus amigos cosmonautas, sejam muito bem-vindos de novo aqui ao canal Cosmos Cultura Nerd, o único canal que vai da Terra-média até as galáxias distantes para trazer até você informação precisa e de qualidade. Hoje vamos a confins do espaço, será um planeta onde só existem 3 seres humanos que contam com a ajuda de animais exóticos, monstros mesmos, para defender seu lar. Hoje, aqui no canal Cosmos, pois em algum lugar do espaço vivem os Herculoides. Cosmos Cultura Nerd. Lançado em 1967, a série era se insere no contexto de outras produções da Hanna-Barbera de animação em quadrinhos da época. Quer dizer, não só da Hanna-Barbera, mas de outras produtoras, mas que abordavam temas espaciais, aventuras e mundos alienígenas. Essa série apresenta uma mistura de influências de séries como de ficção científica e aventura, como Flash Gordon, Buck Rogers, que já estavam bem estabelecidas com uma tradição de heróis que lutam contra ameaças cósmicas. Histórias de revistas pulp com temas de heróis em planetas distantes, monstros, civilizações alienígenas. Tudo isso é uma inspiração. Monstros e criaturas fantásticas, personagens como Zok, Ego, Tundro, eles refletem a popularidade de criaturas gigantes, de heróis com poderes extraordinários, que é um tema comum tanto em quadrinhos e filmes de ficção científica da época. E Herculoides é uma ficção científica. Herculoides se enquadra na categoria de romance planetário, que é uma subcategoria da ficção científica, que tem como característica aventuras que ocorrem em planetas exóticos, planetas frequentemente inexplorados, onde heróis enfrentam perigos em ambientes alienígenas. Os elementos comuns desse romance planetário incluem planetas selvagens, novos como paisagens exóticas, criaturas fantásticas, personagens que exploram ou defendem esse mundo muitas vezes com habilidades excepcionais ou aliados poderosos. Tá parecendo similar? Pois eu também estou achando similar em alguns aspectos. Mas continuando, gente, culturas e espécies não humanas geralmente são retratadas em um contexto de conflito e cooperação com os protagonistas. Embora seja uma série de animação, a essência do romance planetário está lá, presente na narrativa e na imitação de Herculoides. Outras obras que também se enquadram nesta categoria são o He-Man, John Carter de Marte, de Edgar Rice Burroughs, o mesmo criador de Tarzan, Flash Gordon, o filme Cru, de 83. Agora, os Herculoides, eles são notáveis, e eu poderia até ousar dizer aqui, lembrados até hoje por causa de sua originalidade, de seus personagens e criaturas. O design das criaturas, como Zok, Ego, Tundro, Gloop, Glip, é simplesmente fantástico, é distinto, é memorável. Essas criaturas, elas misturam elementos de animais reais, animais do passado, animais mitológicos e, acima de tudo, a imaginação, que cria toda uma estética única que ressoa com o público. Por exemplo, se eu pegar o Zok, ele é claramente inspirado em dragões mitológicos, criaturas que aparecem em várias culturas ao redor do planeta, e geralmente com a capacidade de soltar fogo dos dragões. No caso de Zok, ele solta raios de energia de seus olhos e da ponta de sua cauda. A sua aparência lembra os pterossauros, répteis voadores contemporâneos dos dinossauros, que eram, por assim dizer, dragões alados. E a descoberta dos fósseis dos pterossauros ao redor de eras pode ter contribuído para as lendas de dragões que inspiraram a criação de Zok. Por exemplo, a descoberta de fósseis de pterossauros com crânios longos e asas desmembrosas pode ter sido uma inspiração para contos, para histórias de dragões. E que eles viam aqueles fósseis, aqueles restos de animais, falavam, isso era um dragão. Um dos pterossauros mais conhecidos, que é o Pteranodon, tem uma grande envergadura e uma crista na parte de trás da cabeça. São coisas que podem ter influenciado o design do Zog. Somente as suas asas e
silhueta no geral. A crista pode ter sido inspirada na forma da cabeça. Agora, o tamanho do Zork, ele pode ter sido inspirado no Pterosquark, que foi um dos maiores pterossauros que já viveram na face do planeta. Já o Tundro, ele combina características de um rinoceronte e de alguns animais da megafauna, como o rinoceronte siberiano, Eslamotherium. A aparência poderosa de Tundro, com a presença daquele chifre enorme frontal, são características que Tundro compartilha com esse animal. Era muito grande e volumoso, que lembra muito o pau de Tundro. Tundro, se a gente for pegar e ver, na verdade o que ele é? Ele é um tanque de guerra. Agora você imagina você estando na frente daquele tanque de guerra, vindo toda, com carga total na sua frente, e você lá, vindo aquele enorme animal se aproximando cada vez mais, dando aqueles rugidos amedrontadores. Aquilo lá amedronta qualquer um, tem como. Agora, outro animal que pode ter sido influência para a criação de Tundro é o Magacerópodes, que ele tem uma aparência pesada, pode contribuir para o design, principalmente como ele possui um chifre múltiplo que se divide. E a carapaça blindada de Tundro, aquela blindagem que ele tem, pode se inspirar no Diplodon, que é um parente pré-histórico, um animal que lembra um tatu gigante. Ele tinha uma carapaça muito resistente. A ideia de um mamífero coberto por uma proteção resistente pode ter sido uma referência. Sem falar também que o Tundro lembra muito aquele tatuzinho de jardim, né? Aquele tatuzinho cinza, aqueles artrópodes lá, aqueles invertebrados, que a gente encontra fácil por aí. E o Igo, ele provavelmente não foi inspirado em nenhum animal real que exista ou existiu, mas sim provavelmente foi inspirado em King Kong. Aquela pele rochosa que ele tem lembra muito os músculos do King Kong, que é também um gorila gigante, mas por ele ser feito de pedra, pode ser uma adição a mais. Pode ter sido inspirado também nos golems, que eram figuras míticas feitas de pedra ou barro do miticismo judaico, somente da Cabala. O Gloop e Glick, eles podem ter sido inspirados em amebas, outras formas de vida unicelulares que podem mudar de forma. Eles são criaturas amorfas que podem esticar, mudar seus corpos para proteger seus aliados ou atacar seus inimigos. A flexibilidade e a capacidade de mudar de forma são características típicas dos seres ameboides da ficção. A série ela se destaca pela simplicidade e pela clareza das histórias. Cada episódio geralmente tem um formato simples. Os jogadores chegam, os heróis defendem o planeta, vencem o vilão e tudo acaba bem. Esse é o formato simples da estrutura do episódio. E todos os episódios seguem mais ou menos essa narrativa. Isso, embora possa parecer repetitivo, era como as coisas eram feitas na época, sem muita complexidade moral, sem muito questionamento. A série ela brilha por sua originalidade, pelo design de criaturas, por sua capacidade de capturar a imaginação do público, somente das crianças, com os aventuras de um mundo alienígena. No entanto, as limitações em termos de desenvolvimento de personagens, representatividade da trama e simplicidade temática impedem que ela atinja um nível mais profundo que poderia um público mais amplo. Mas, embora a falta de ambiguidade moral e a repetição eram características comuns nos desenhos animados da época, principalmente o que era voltado às crianças, isso reflete tanto as limitações da época como as expectativas da indústria de entretenimento em relação ao conteúdo infantil. Na época, nos anos 60, isso há quase 60 anos atrás, a cultura da época ela influenciava o conteúdo das animações. Havia uma forte ênfase em proteger crianças de temas considerados inapropriados ou complexos demais. Isso significava as histórias com finais felizes, onde o bem triunfa sobre o mal,
de maneira inequívoca era norma, era uma regra. Isso sempre acontecia. Isso estava em harmonia com as normas de censura da época, que visavam evitar que as crianças fossem expostas à violência gráfica e temas controversos. E, embora a série apresente uma moralidade simples, onde pode ser explicado um reflexo das preocupações sociais da época, onde havia uma necessidade de clareza moral e um mundo polarizado de guerra, pela Guerra Fria, a série sugere que o bem deve ser defendido contra as ameaças do mal, um tema que ressoa com o desejo de ordem e segurança e tempos de certeza. A Tara é a única mulher da equipe, ela tem um papel secundário, sempre abaixo de Zandor. Porém, a sua presença é significativa, ela é forte, é corajosa e ativa na defesa do planeta. E como faz parte da equipe principal de defensores do planeta, sugere um reconhecimento, ainda que modesto, da importância das mulheres nas narrativas e aventuras. A série se insere em uma tradição de obras de ficção científica e fantasia que exploram mundos desconhecidos, criaturas fantásticas. Isso mostra como Herculóides faz parte do contínuo cultural que explora as fronteiras do conhecimento e da imaginação. Os personagens podem ser vistos como representações de arquétipos mitológicos. Zandor é o herói guerreiro, Tara é a guardiã do lar, e criaturas personificam as forças naturais. E essas figuras são como mitos antigos, onde heróis lutam contra os monstros, forças caóticas para proteger seu povo. O planeta pode ser visto como uma terra mitológica, um lugar onde as forças do mal estão em constante batalha. As criaturas que os acompanham, os heróis, têm paralelos claros com seres mitológicos. E esses elementos se combinam e se conectam à série a uma tradição mitológica de monstros e criaturas que em muitas culturas simbolizam o desafio a serem superados ou a forças da natureza a serem controladas. Agora, por ser uma série de ação e aventura, houve críticas e preocupações dos Herculóides relacionadas à violência. Na época havia muita preocupação sobre a influência potencialmente negativa sobre as crianças. Houve um aumento de preocupação pública sobre o impacto da violência na televisão, especialmente nos desenhos animados. Grupos de pais, educadores e psicólogos aumentavam que a exposição constante à violência poderia sensibilizar as crianças, torná-las mais agressivas ou criar uma visão distorcida do mundo. Esses grupos pressionavam as redes de televisão e os patrocinadores a reduzir ou eliminar o conteúdo que, na opinião deles, promovia comportamentos agressivos. Embora não fosse exatamente uma violência gráfica explícita, a série se encontrava em alguns pontos de violência gratuita para crianças. E assim, a Hanna-Barbera, em resposta às críticas, começou a modificar o seu conteúdo e de suas séries para torná-las menos violentas. E é nesse contexto de críticas à violência que a Hanna-Barbera começa a fazer conteúdo mais voltado à educação e menos conflituosos. Aí foram feitas séries como Laboratório Submarino, Devil no Motoqueiro, Vários Dinossauros, séries que refletiam com ênfase crescente e aventuras com uma abordagem mais educacional, moral ou exploratória, em vez de focar em conflitos, na porrada, em antagonismo direto. E Herculóides teve uma temporada de 67 a 68 com 18 episódios, com cada segmento, cada episódio tinha 2 aventuras, só teve no total 36 episódios nessas aventuras. E teve uma segunda temporada feita em 81, que teve menos episódios, e na opinião de muitos, incluindo a minha, a série é bem inferior à sua primeira temporada. Isso pode ser porque ela ter sido feita parte de um programa que tinha outros heróis. O orçamento pode ter sido distribuído em várias séries. E assim no roteiro ficou capenga, para dizer a verdade.
E isso pode ter tudo explicar essa percepção que a série foi inferior, e eu diria bem inferior à original dos anos 60. Agora, Herculóides, até hoje, ele é cult, de uma combinação de fatores visuais, nostálgicos e culturais que continuam a ressoar com o público. O seu design icônico, a simplicidade das histórias, os valores universais que move e garante que a série permaneça relevante e apreciada, mesmo após décadas de sua produção original. Muitos ainda cultuam essa série e têm ela no seu coração. E assim, meus amigos cosmonautas, eu fico por aqui. E já sabem, gostou? Faça os 3C, curte, comenta e compartilha. Isso é importante. Ajuda esse canalzinho a crescer, gente. E também me sigam nas lives do canal Star Geek Nerdosa, onde toda terça, 8 horas da noite, esse que vos fala, junto de alguns amigos, em uma live de 1h30, discutimos algum tema muito interessante da cultura nerd geek. Então lembre-se, toda terça, 8 horas da noite, Star Geek Nerdosa. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo, meus amigos, e vida longa e próspera, cosmonauta.